Bárbara rejeita o beijo de Lino e diz que não queria tê-lo feito pensar algo que não existe. Álvaro e Ariadna conseguem acalmar Tadeu e o tio promete brincar com ele outro dia. Ariadna diz a Álvaro que se preocupa que ele siga vendo Tadeu, mas Álvaro não quer ficar longe do sobrinho. Ariadna confessa que para ela não vai ser fácil vê-lo quando for visitar seu filho. Álvaro pretende explicar que vai ser pai ao menino e confessa que para ele também é difícil ter que ficar longe de Ariadna. Nisso, Álvaro recebe uma ligação de Olga e Ariadna se despede desejando que ele seja feliz. Olga diz com satisfação à sua amiga que Álvaro vai mudar para sua casa ainda hoje porque sempre consegue o que quer. Ela também admite que ainda está tomando pílulas para emagrecer, mas garante que são inofensivas porque são naturais. Daphne diz a Gael que não gosta da ideia de Clarinha o chamar de pai porque não se trata de ocupar o lugar de Nestor e pergunta o que ele pensa. Gael acha que a menina deve chamá-lo como quiser e comenta que Romena vai trabalhar em Los Angeles. Eduardo explica a Esteves seu plano de como ele deve conquistar Linda para poder se livrar dela sem maiores problemas. Érica explica para Jimmy que Gustavo abusou de Gemma várias vezes e por isso ela engravidou. O garoto fica aliviado por Gustavo estar preso. Érica repreende o colega por ter sido tão injusto julgando Gemma pela gravidez. Álvaro se muda para a casa de Olga, mas avisa que por enquanto ficará no quarto de hóspedes. A mulher o questiona por ele não ter atendido suas chamadas e ele conta que foi buscar Tadeu na escola. Olga exige que ele se esqueça de Tadeu se quiser que a relação dos dois dê certo e avisa que não vai permitir que Tadeu roube a atenção que deve ser toda para o filho. Álvaro deixa claro que de nenhuma maneira vai deixar de ver o sobrinho. Jimmy pede desculpas a Gemma depois de saber de tudo e a pede em namoro, mas ela o rejeita, pois não quer que ele fique com ela por pena. Tadeu diz à sua mãe que vai estudar muito para ser tão bom quanto seu tio Álvaro quando crescer. Ariadna engasga. Cassandra lê alguns comentários positivos a Ariadna sobre o artigo do caso de Medusa. Bárbara devolve o livro a Lino e diz que eles devem manter distância como locadora e locatário que são. Medusa diz a Ariadna que sua reportagem tirou um peso enorme de suas costas, mas alerta a jornalista sobre o perigo que ela corre investigando o abusador. Ariadna está consciente, mas não podem deixar que esse sujeito siga impune. Ariadna acredita que o abusador tenha mantido Medusa sob vigilância e não descarta a possibilidade de que tenha sido um cliente da ferragem da família. Ariadna pergunta como está sua relação com o pai e Medusa conta que soube pela mãe que ele sequer leu o artigo. Ariadna afirma a Medusa que sua história não terminou com a reportagem. Seguindo o plano, Esteves se aproxima de Linda e a elogia, enquanto Eduardo só pensa em trabalhar. Linda se pergunta o que será de seu casamento se seu marido continuar assim. Eduardo explica a Esteves que ele deve provocar um mal-entendido para poder sair do casamento com Linda como marido ofendido. Lino faz aula de inglês em sua casa e confessa a Daphne que está se apaixonando por Bárbara. Clarinha encontra uma caixinha de música de Lino e mostra a sua mãe. Lino fica preocupado e depois explica à menina que aquela caixinha é uma antiguidade. Romena ouve os amigos do trabalho planejando sua festa de despedida e exige que Daphne seja convidada juntamente com as crianças.
Cassandra e Ariadna procuram os pais de Medusa para interceder pela garota, mas Gilberto se mostra irredutível. Depois que elas vão embora, a mãe de Medusa exige que o marido leia o artigo sobre a filha. Jimmy aceita beber com Pedro por ter errado com Gemma. Bárbara informa as garotas que no dia seguinte terão uma reunião familiar para celebrar a reconciliação de Olga e Álvaro. Daphne se oferece para ajudar a cozinhar. Ariadna percebe que Gemma está triste e a questiona. Bárbara afirma que são os hormônios e se lembra com alegria de quando estava grávida de Álvaro. Daphne também relata a emoção de sua primeira gravidez. Gemma conta que acha ótimo que elas tenham recordações tão bonitas porque seus filhos foram planejados e todas eram maiores de idade quando engravidaram, mas nem todas têm a mesma sorte. Gemma se retira para chorar e Ariadna vai atrás dela. Gemma confessa que sente medo ao pensar que em pouco tempo será mãe. Ela reclama que se sente cansada e pesada. Ariadna aconselha a se cuidar e garante que não está sozinha. Gemma diz que gostaria de ser mãe quando fosse mais velha e que o pai do bebê amasse a ela e ao filho. Ariadna liga para agradecer a Eduardo por ter depositado dinheiro para Tadeu. Ele garante que vai mandar dinheiro todos os meses e tenta convencê-la de que ela não precisa exigir a pensão na justiça. Ele diz ter percebido que ela é uma grande mulher, mas Ariadna corta o assunto. Lino checa o perfil de Bárbara na rede social, enquanto ela faz o mesmo. Álvaro liga e avisa Ariadna que ele e Olga irão na casa de Bárbara no dia seguinte, mas não foi ele quem organizou e nem está de acordo. Ela diz que não vai estar presente, porque vê-lo com Olga seria demais para ela. No dia seguinte, Tadeu não quer sair com sua mãe para esperar seu tio Álvaro e Bárbara apoia o neto. Ariadna acaba concordando em ficar na reunião familiar por causa de Tadeu. Álvaro e Olga chegam na casa dos Falcon. Gemma atende a porta para os convidados e avisa a Lorena, amiga de Olga, que ela é a sobrinha de Bárbara e não funcionária. Ariadna diz a Lorena que é ex-cunhada de Álvaro porque já não está com Eduardo. Olga comenta que ela e Eduardo possam se reconciliar e Bárbara torce para isso porque a família é o mais importante. Gael sugere que Álvaro e Olga selem a reconciliação com um beijo. Álvaro olha para Ariadna totalmente incomodado e beija Olga. Olga o abraça e ele volta a olhar para Ariadna, que desvia o olhar chateada. Linda fica encantada ao encontrar uma rosa em sua mesa de escritório. Esteves observa de longe sorridente. Durante a refeição, Álvaro comenta da reportagem de Ariadna sobre Medusa. Bárbara, Olga e Daphne dizem que Medusa não deveria ter se exposto ao perigo saindo sozinha durante a noite. Olga comenta que existem mulheres que fogem de compromisso. Álvaro diz que algumas mulheres acham que não são nada se não tiverem o marido do lado, enquanto outras se valem por elas mesmas. Matias, o compadre de Bárbara, se interessa em ler o artigo. Depois de ler a reportagem de Ariadna, Gilberto pede perdão à filha, muito envergonhado, e a família volta a ficar unida. Matias comenta com Ariadna que Joaquim também estava investigando um abusador em série, mas não conseguiu encontrá-lo. Ariadna pede mais informações, mas o advogado recebe uma chamada. Por telefone, Calisto pergunta ao cúmplice se nenhuma das mulheres da casa desconfia que eles são do mesmo sangue.